Aula 23 de Teoria da Computação. Nessa aula eu quero falar de Teoria da Complexidade. A gente encerrou a parte de computabilidade, que tem a ver com quais problemas dá para resolver ou não com algoritmos. E aí o que é um algoritmo? Pela tese de Church-Turing, é uma máquina de Turing. Então, quais problemas dá para resolver ou não com máquina de Turing? Aí a gente viu isso, viu também vários modelos mais fracos, menos poderosos do que máquina de Turing. Essa parte toda que a gente viu tem a ver com teoria da complexidade. Também tem conexão com teoria dos autômatos, que é também uma área à parte, que tem estudos sobre autômatos como uma área própria da teoria da computação também. A partir dessa aula a gente começa a teoria da complexidade. É outro ramo da teoria da computação. Importantíssimo, do ponto de vista prático mesmo, ele é importantíssimo. Vocês já viram algo disso nas disciplinas de algoritmos, provavelmente. Mas aqui eu vou ver com perspectiva de teoria da computação, de máquina de Turing, certo? Aí eu vou falar de análise de tempo de algoritmos. Vou apresentar a análise assintótica e depois vou explicar o que é rápido e lento para a gente aqui na teoria da complexidade. E isso é uma preparação. Isso vai nos preparar para as próximas duas aulas, que a gente vai ver mais de teoria da complexidade. Mais uma ou duas aulas, não tenho certeza. Então vamos lá, falar uma introduçãozinha à teoria da complexidade. A gente pode dizer que nessa disciplina a gente viu várias maneiras de separar os problemas entre fáceis e difíceis. Na teoria da computabilidade, eu diria que os fáceis são aqueles que dá para resolver com máquina de Turing. Mas, na verdade, tem níveis de fáceis, porque tem uns que são tão fáceis de resolver que dá para resolver com autômato finito determinístico. Então, ali é digamos assim, um nível dos problemas mais fáceis de todos, mais simples de todos. E aí tem problema que só dá para resolver com autômato de pilha, tem problema que só com autômato linearmente limitado, tem problema que só com máquina de Turing, que não para. E tem problema que não dá para resolver com máquina de Turing, que não para, máquina de Turing, que não entra em loop infinito, desculpa. Tem problema que é difícil, no sentido que a gente não consegue criar uma máquina de Turing sem loop infinito. Máquina de Turing que sempre para, corrigindo o que eu disse agora há pouco. Não dá para criar máquina de Turing que sempre para resolver esses problemas. Aí ali eu estou aqui informalmente chamando de difíceis tais problemas. O termo certo eram os problemas decidíveis e indecidíveis, né? Mas veja que é um nível de classificação entre ser fácil de resolver e difícil. Nessa parte de teoria da complexidade também a gente vai ter uma classificação entre fácil e difícil, certo? Olha só, esse slide eu vou fazer essa analogia aqui. Antes a gente estava preocupado com o que dá para resolver. Dá para criar um algoritmo, sim ou não? Agora tem que ser um algoritmo que termine num tempo finito. De certa forma, o tempo não importa, mas tem que ser finito, tem que terminar. Então a gente divide entre decidíveis e indecidíveis. Esse é o conceito de fácil e difícil para a gente na teoria da computabilidade, a parte que a gente encerrou. A partir de agora, na teoria da complexidade, a gente vai analisar realmente o tempo de execução. O problema, a gente só vai lidar com problemas que dá para resolver, só problemas decidíveis. Mas eu quero saber se é num tempo que é tratável, um tempo que é razoável eu colocar para rodar e esperar a resposta. E problemas que são intratáveis, que eu passo uma entrada um pouquinho, assim, de um tamanho moderado, e ele vai levar tempo demais. É inviável colocar para rodar até num computador real. Aí são os problemas intratáveis. É aí que a gente vai ter o fácil e difícil na teoria da complexidade. Quanto ao tempo de execução, se ele demora pouco, se ele é rápido, ou se é muito lento de resolver aquele problema. Certo? De resolver no seguinte sentido, eu dou uma entrada e ele vai levar um tempo processando para depois dar uma saída.
E eu vou analisar em termos de entradas grandes, digamos assim. Se ele resolve rápido entradas grandes ou não, se ele é muito lento para entradas grandes. Também, na teoria da complexidade, a gente pode fazer uma análise bem parecida quanto ao espaço de memória, quantidade de posições na fita da máquina de Turing que ele usa. Tem problema que usa muito espaço de memória, tem problema que usa pouco, mas aí eu não vou ver essa parte de espaço. Talvez eu fale de passagem só de uma classe de problemas baseada no espaço. Nosso foco vai ser o tempo mesmo, certo? Essa disciplina é introdutória, então a gente viu um pouco de teoria da computabilidade e vamos ver um pouco de teoria da complexidade com foco na complexidade de tempo. Apesar que as duas também se relacionam, então não é totalmente separado não. Mas a gente vai focar só no tempo mesmo. Certo? Então a gente vai ver o que é fácil e difícil nessa nova perspectiva aqui de analisar o tempo de execução do algoritmo. Só para dar a vocês assim um pouco do sabor do que a gente vai fazer nessa disciplina, dar uma noção. Tem essa linguagem aqui, 0 elevado a m, 1 elevado a m, que eu posso resolver com uma máquina de Turing que eu construa seguindo essa ideia aqui. Essa ideia é mais abstrata, então é um algoritmo de fita que descreve a máquina de Turing. O algoritmo de fita está num nível um pouquinho maior, mas dá para construir máquina de Turing a partir dele, né? Desse algoritmo. Isso aqui também pode ser visto como um problema de decisão. Eu posso até interpretar como um problema entre dois números, que eu dou dois números representados como repetições de 0 e repetições de 1. E aí ele vai dizer aceita se os dois forem iguais. Então é um problema de testar a igualdade, se os dois números representados aqui e aqui são iguais. Ele só vai dizer aceita se forem iguais. E na perspectiva de linguagem, é o conjunto das cadeias que tem assim vários zeros seguido de vários uns na mesma quantidade, né? Pensando só no formato, é isso. Zeros e uns na mesma quantidade. Uma linguagem que apareceu variantes dela aí ao longo da disciplina, várias vezes, né? Então isso aqui é um algoritmo que resolve, ele é um pouco ingênuo, não é bem otimizado não, é só para a gente fazer uma análise aqui simples. Ele vai percorrer a fita uma vez só para ver se tem só zeros seguidos de só uns. Se tiver algo fora de ordem, um 0 à direita do 1, ele rejeita, certo? É o primeiro passo. É só para ver se está tudo na ordem certa aqui. Mas ele não olha a quantidade nesse primeiro passo, não. No segundo passo, ele vai olhar a quantidade. Ele vai olhar assim... eu posso até descrever um pouco diferente. Para cada zero não marcado, ele vai percorrer a fita marcando um 0 e um 1. Um 0 e um 1. Certo? Então, ele vai fazer isso. Um 0 com 1, depois outro 0 com outro 1, outro 0 com outro 1. No final, se a cadeia estiver no formato certo, ele vai ter marcado todos os zeros e todos os 1s. Aí, no passo 3, ele testa se todos estão marcados ou não. Ele vai percorrer a fita de novo para testar. Se realmente todos estão marcados, beleza. Cada zero foi marcado com o seu 1 emparelhado direitinho. Aí ele aceita. Mas se sobrar algum não marcado, ele rejeita. Certo? Essa ideia a gente implementou até numa máquina de Turing real e tudo. Eu só quero estudar em termos de quantos passos isso aqui faz. Se eu passar uma cadeia 0011, se eu passar uma cadeia com 3 zeros, 3 uns, 4 zeros, 4 uns, quantos passos ele vai fazer? Quantas transições na máquina de Turing, sabe? Quantos pulos, assim, quantas vezes ele vai caminhar uma posição na fita? Então, cada vez que ele caminhar uma posição, ele andar uma posição na fita, é um passo. Aí eu vou analisar a complexidade de tempo em termos dessa quantidade de passos, certo? Aqui eu só fiz uma adaptaçãozinha para dizer o seguinte, ó, que eu vou chamar o tamanho da cadeia toda de N. Então eu posso entender essa linguagem como uma linguagem que tem metade do seu tamanho como repetições de 0 e a outra metade do seu tamanho como repetições de 1. É claro que N tem que ser par aqui. E, bem, o que eu estava dizendo é o seguinte, ó, se tiver vários zeros aqui
Aliás, se tiver várias entradas de tamanhos diferentes. Eu fiz aqui uma estimativa de como implementar esse algoritmo, de quantos passos teria. Então, com essa entrada aqui, ele faria uns 40 passos. Com essa entrada, ele faria uns 70. Com essa outra entrada aqui, 4 zeros e 4 uns, ele faria uns 108 passos. E para uma entrada qualquer, quantos passos esse algoritmo faria? Eu quero achar uma descrição para N qualquer, uma entrada qualquer, de tamanho N. E a partir dessa descrição, dessa fórmula, eu faço uma classificação da complexidade de tempo do algoritmo. Isso é específico do algoritmo. Certo? Então, a gente vai analisar o tempo de execução do algoritmo. Não é ainda do problema em si, mas depois a gente vai ver que o problema é classificado também. Mas primeiro vamos olhar para os algoritmos, do jeito que está o algoritmo lá. Analisar os passos que o algoritmo faz. Então, é algo tem a ver com o algoritmo. Mas, a partir dessa classificação do tempo de execução, da complexidade de tempo dos algoritmos, eu posso também classificar os problemas a partir dos algoritmos que tem para aquele problema. O problema pode ter, por exemplo, problema da ordenação, que vocês devem ter estudado vários algoritmos. Né? É um problema que tem vários algoritmos para resolver. Alguns algoritmos fazem mais passos, outros fazem menos passos. Tem o bubble sort, quick sort, insertion sort, merge sort, heap sort. Tem muito algoritmo para um problema só. Então, depois eu vou discutir na próxima aula, a partir dos algoritmos que tem, como é que eu classifico o problema. O problema. Essa aula, o foco é no algoritmo. Então, vamos analisar tempo de algoritmos. Vou descrever aqui 5 princípios para analisar o tempo de execução dos algoritmos, certo? 5 princípios. Creio, vocês já viram isso numa disciplina de algoritmos, mas aqui a gente vai ter uma perspectiva bem ligada à máquina de Turing e tal. Bem, eu analiso o tempo de um algoritmo focando em um algoritmo específico de um modelo específico. Por exemplo, aquele algoritmo que eu mostrei antes, ele é um algoritmo que eu posso implementar numa máquina de Turing, né? Então, eu posso analisar aquele algoritmo considerando que ele é uma máquina de Turing. O modelo é isso, o modelo máquina de Turing. Eu teria que fazer uma outra análise, seria diferente. Se eu criasse uma... deixa eu ver aqui um exemplo. Uma máquina de registradores para resolver aquele mesmo problema lá. Aquele mesmo problema eu poderia resolver com máquina de registradores. Mas aí ia ter que mostrar um outro algoritmo feito usando o modelo máquina de registradores e eu ia analisar aquele outro algoritmo, considerando aquele outro modelo, que seria máquina de registradores. Nós vamos trabalhar com o modelo máquina de Turing. Então, a gente vai analisar ou uma máquina de Turing ou um algoritmo de fita que descreve o que a máquina de Turing faz, que aí é equivalente para todos os efeitos aqui. Nosso modelo de referência é a máquina de Turing. Quantos passos faz a máquina de Turing é que a gente vai ver. E aí a gente vai estar analisando uma solução, uma máquina de Turing específica que for dada. É uma análise que também é feita em função do tamanho da entrada. Quando eu falo do tempo de execução do algoritmo, não é um tempo como um valor numérico. É um tempo em função de um N, onde N representa o tamanho da entrada. A gente vai chamar de N. Isso é o tamanho da entrada. Tamanho da cadeia, já que o nosso modelo de máquina de Turing recebe cadeia como entrada. Então, é o tamanho da cadeia. Quantos passos ele faz para uma cadeia de tamanho 5, de tamanho 6, de tamanho 7, de tamanho N genérico? É isso que a gente vai querer. Certo? Os passos para um N genérico. Onde N representa o tamanho da cadeia. E a gente vai fazer uma função que descreve quantos passos ele faz para uma entrada de tamanho n, tipo, a função f de n igual a 5n ao quadrado mais 10. Isso pode ser a quantidade de passos que um algoritmo faz quando recebe uma cadeia de tamanho n. Se receber uma cadeia de tamanho 7, isso aqui vai fazer 5 vezes 7 ao quadrado mais 10. Não sei de cabeça quanto dá.
Também não vou chutar, 245 mais 10, 255, alguma coisa assim. Então, essa expressão aqui diz quantos passos a máquina de Turing faria para um certo algoritmo, né? Aqui é um exemplo genérico, hipotético, onde o N é o tamanho da entrada, certo? O tamanho da cadeia de entrada. A gente pode ter funções diversas. Eu não vou, nem sempre vou estar usando o Fn, vou só colocar a expressão que representa, né, o cálculo dessa função. Pode ter expressão como essa, 10n log de n na base 2 mais 3 vezes n. Ou 12 elevado a n mais n ao cubo. Pode aparecer todo tipo de coisa na análise de um algoritmo, certo? A gente vai analisar um algoritmo e vai criar uma expressão como essa aqui, para dizer que é o tempo dele, dependendo do tamanho da cadeia que ele receber. Mas a gente vai ter uma pequena dificuldade aqui que a gente vai precisar resolver, que é o seguinte. Um algoritmo pode receber uma cadeia de tamanho 4, digamos, com tudo zero, todos os símbolos são zero. Ou pode receber uma cadeia de tamanho 4, mesmo tamanho, mas os símbolos são todos uns. Ou uma cadeia de tamanho 4, que os símbolos têm 2 zeros e 2 uns. E pode ser, muitas vezes vai acontecer, de o tamanho variar, o tempo de execução do algoritmo, o número de passos que ele faz pode variar, dependendo de qual é a cadeia. Não é só o tamanho que importa, né, mas qual é o conteúdo mesmo dessa cadeia. Aí o que é que a gente vai adotar aqui como critério para lidar com isso? Para um n fixo, a gente pode considerar assim, quantos passos ele faria em média, dependendo de qual cadeia exatamente veio. Ou quantos passos ele faz no pior caso. Que é tipo assim, pior caso é assim. Cadeia de tamanho 4, ele pode receber diversas. Se for o alfabeto 0 e 1 de entrada, ele pode receber 2 elevado a 4, 16 cadeias diferentes. Então, com qual delas o algoritmo, a máquina de Turing, faria mais passos? Com qual dessas cadeias a máquina de Turing faria mais passos? Qual é o pior caso? A gente vai olhar isso. É isso que a gente vai medir, certo? Na hora de analisar um algoritmo. O pior caso possível para um N. Para um N genérico. E aí a gente representa desse jeito o número de passos no pior caso para uma entrada de tamanho N. Dependendo do algoritmo, claro, pode dar diferentes expressões, mas é sempre pensando no pior caso. Já foram quatro princípios, certo? Agora a gente, com esses 4 princípios, já pode dar uma definição aqui. Poderia até aparecer como 5º princípio isso, essa definição, mas ainda não é o 5º. A definição é a seguinte: o tempo de execução ou a complexidade de tempo de um algoritmo, esses dois nomes vamos usar como sinônimos. Tempo de execução de um algoritmo, complexidade de tempo de um algoritmo, sinônimo. É o número de passos que o algoritmo executa no pior caso, considerando que ele vai fazer o máximo de passos possível para aquela entrada de tamanho n. E isso vai ser representado como uma função f de n, alguma coisa que depende de n, onde n é o tamanho da entrada. Ele vai olhar o número de passos executados no pior caso para uma entrada de tamanho n e vai representar como uma função f de n. Então, exemplo de algoritmo aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Que exemplo de algoritmo eu vou fazer aqui com vocês, certo? Essa linguagem que eu expliquei antes, certo? Tem 0, com n sobre 2 ocorrências do zero, n sobre 2 é o tamanho da cadeia toda. Metade dela é só zeros. A outra metade é só uns. Eu quero um algoritmo que aceite somente cadeias com esse formato. Metade delas são repetições de 0, metade são repetições de 1. E ele opera assim, sobre uma entrada W, eu já expliquei, né, como ele opera, então não preciso repetir. Mas a gente vai precisar analisar agora quantos passos ele vai fazer. Aí eu coloquei aqui uma cadeia de tamanho 6 para servir de exemplo, e a partir dessa cadeia de tamanho 6 a gente consegue pensar
genericamente, se fosse uma cadeia de tamanho N, tá? Outra coisa, na minha análise, eu considero que o pior caso, o máximo de passos que esse algoritmo faz é quando a cadeia é aceita. Se for uma cadeia de tamanho 6 que vai ser rejeitada, ele rejeita mais rápido. Rapidamente ele identifica que ela tem alguma falha no formato. Ele pode identificar logo nesse primeiro passo, ou ele pode identificar nesse terceiro, antes de terminar de percorrer a cadeia toda, ele já identifica. Então, eu acho que o pior caso são as cadeias aceitas mesmo. Talvez a cadeia que tenha mais uns do que zero, ele tenha um passozinho a mais, mas é a diferença assim de um passo. Então vamos olhar só o caso que aceita, que dá uma análise de pior caso suficientemente boa. Certo? Vamos pensar que a cadeia que aceita dá o pior caso, dá o máximo de passos. Apesar que pode ser que por um passozinho aí eu esteja errado nessa avaliação. Mas um passo não faz diferença não na análise final. Veja só, ele vai percorrer a fita inteira e rejeitar se tiver zeros à direita de 1. Se tiver algum zero à direita de 1. Olha só, eu vou olhar para essa cadeia para a gente ter uma ideia de quanto custa percorrer a fita inteira. Quantos passos ele faz. Lembrando que a fita começa apontando para o primeiro símbolo. Então ela vai ter que fazer assim passos, né? A partir o primeiro passo vai do primeiro para o segundo símbolo. Depois o segundo passo vem para cá. E assim sucessivamente. Ele só sabe que terminou de percorrer a cadeia, não é quando chegar aqui. Ele vai ter que fazer um passo a mais para chegar no símbolo branco. É aí que ele sabe, acabou a cadeia. Porque a fita não olha para frente, você não lê o símbolo da frente, você só lê o símbolo atual. Ele vai ter que pular aqui para o branco para descobrir que acabou a cadeia e depois começar a voltar. E ele vai voltar e vai ter que pular aqui para o branco para descobrir que chegou no começo da cadeia, ou ele ultrapassou o começo e vai ter que voltar mais um passo. Então, por conta disso, percorrer a fita vai requerer, sabe quantos passos? Se a entrada tiver tamanho N, ele vai requerer N para ir e N para voltar, e mais 2 passos adicionais que ele faz, porque ele passa para o branco e volta. Quer ver? Se eu tiver certo, essa cadeia de tamanho 6, ele vai fazer 8 passos, né? Vamos conferir. Começa nesse símbolo, certo? O primeiro passo vem para cá. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto passo veio para o branco. Aí ele começa a voltar. O branco chegou no fim da cadeia. Então, na verdade, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14, né? Vão ser 14 passos. Tá? 2N mais 2. Então, no sexto passo, ele chegou no branco. Aí ele vai fazer um sétimo, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí chegou no branco. Ele tem que saber que chegou no começo da cadeia, indo até o branco. E aí ele dá mais um passo, que é o 14, não é isso? Se eu não me perdi, acho que é o 14. Então, via de regra, uma cadeia de tamanho N, ele vai ter que fazer 2N mais 2 passos para percorrer a cadeia. Percorrer a cadeia, para mim, quer dizer ir e voltar para o começo. Vamos assumir esse comportamento. Tudo que tem aí, percorra a fita, ele vai percorrer até o fim da cadeia, passando dela, né, chegando no branco, e volta até passar dela, chega no branco e anda mais um. Ele vai fazer 2N passos. Então, esse passo 1 que percorre a cadeia faz 2N mais 2 passos. Não é 2N, é 2N mais 2. E aqui ele vai repetir, enquanto tiver um 0 e um 1 na fita. Quando tiver símbolo 0 e símbolo 1 não marcados na fita, ele vai repetir isso aqui. Ou seja, para cada 0 não marcado, ele vai repetir isso, certo? Quantos zeros não marcados tem? No caso de uma cadeia aceita, tem N sobre 2 zeros. Zero mesmo, né? Não marcado. N sobre 2. Para cada um deles, ele vai percorrer isso aqui. Eu vou ter que fazer uma multiplicação, porque para cada um desses N sobre 2 zeros, ele percorre, vai e volta a cadeia. Vai e volta. E eu estou assumindo, apesar de ser uma implementação meio ruim, que a ideia aqui é ir desse primeiro símbolo até o branco,
depois volta até o branco e depois para de novo no primeiro símbolo. Percorrer vai ser sempre ir até o fim e voltar para o primeiro. Vai ser sempre fazer 2n mais 2 passos. Certo? Então, sempre percorrer aqui. Vamos considerar que ele vai fazer 2n mais 2 passos. Então, n sobre 2 vezes 2n mais 2, dá n sobre 2 vezes 2n, que dá n ao quadrado, mais n. Concordam? N sobre 2 vezes 2n. 2 corta com 2 ali e fica n ao quadrado. N sobre 2 vezes 2. 2 corta com 2 de novo, fica n. E esse passo final é percorrer a fita de novo e aceitar se todos estiverem marcados. Poxa, percorrer a fita, eu estou considerando que é 2n mais 2. Mas dava para ser bem mais simples, porque esse percorrer aqui final podia ser só ir até o fim e pronto, não precisava mais voltar, né? Mas vamos manter a análise assim, para ficar bem simples de entender. Percorrer quer dizer fazer 2n mais 2 passos. Então, esses são os passos que o algoritmo faz em cada parte dessas. Certo? Aqui ele vai fazer 2n mais 2. Aqui ele vai ficar fazendo repetições, que são várias, percorrendo várias vezes, né? Aí vai dar n ao quadrado mais n. E aqui, esse passo final, ele fez 2n mais 2 de novo. Somando tudo isso, eu tenho a quantidade total de passos que esse algoritmo faz no pior caso. E aí, realmente, o pior caso, desse jeito aqui que eu fiz, percorrer quer dizer ir e voltar, o pior caso é quando a cadeia é aceita mesmo. E quando ela é rejeitada, ele para no meio, rejeita. Só quando ela é aceita que ele vai e volta. Aí a gente pode afirmar com segurança. O pior caso é quando a cadeia é aceita. Tudo que eu analisei aqui foi pensando numa cadeia aceita, que tem a mesma quantidade de zeros e uns. Então a complexidade de tempo, que é somar tudo isso, dá n ao quadrado mais 5n mais 4, certo? N ao quadrado, aí tem 2n mais 2n, 5n. E tem 2 mais 2, 4. Então, a complexidade de tempo desse algoritmo é n ao quadrado mais 5n mais 4. Certo? Compreenderam aí? Querem fazer alguma pergunta? Entendi, professor. Joia. Vamos prosseguir. Guilherme, tudo ok também? Aham, tudo ok. Tá bom. Então, o quinto princípio é que essa análise, na verdade, esse princípio é bem abstrato assim. A gente vai detalhar ele. A análise que a gente vai fazer do tempo de execução tem que permitir fazer comparação bem geral, bem abrangente. Não pode, eu tenho que desconsiderar diferenças que sejam de pequena proporção. Esse exemplo aqui talvez ainda não seja o melhor. Talvez não seja o melhor. Se fosse, por exemplo, um algoritmo que roda em tempo 2n, um algoritmo que roda em tempo 2n mais 10. Poxa, de 2n para 2n mais 10, eu não posso olhar para isso e dizer são diferentes. 2n mais 10 é pior, é mais lento. Porque essa diferença pode até ser dependente de máquina. Um algoritmo que faz 2n passos, um algoritmo que faz 2n mais 10, se eu rodar nessa máquina aqui, ele pode rodar o 2n mais rápido do que o outro. Se eu rodar em outra máquina, com outra arquitetura, pode ser que por conta de otimizações internas, o 2n mais 10 pode rodar mais rápido que o 2n. Que o algoritmo faz, o processador faz um tipo de pipeline interno e tal. Então, tem cache, pode ter mais cache, menos cache. Então, o algoritmo, se a complexidade dele for relativamente parecida, se a proporção entre essas coisas aqui não for muito grande, é melhor a gente agrupar e dizer, eles são basicamente o mesmo tempo de execução. A diferença é desprezível, é de pequena proporção. Esses dois aqui, por exemplo, eu posso ter um algoritmo que roda em 2n passos. É mais do que n sobre 2 mais 10. É mais, só que pode ser que numa implementação, numa máquina, com um pipeline, com cache, com não sei o que, esse aqui fique ainda mais rápido do que esse. Ao contrário do que seria de se esperar. Então essa diferença aqui também é de pequena proporção, esses dois casos aqui. Então a gente vai fazer uma análise que desconsidere diferença de pequena proporção.
A gente só vai considerar diferenças que sejam grandes proporcionalmente. À medida que n cresce, essa diferença cresce também, a proporção dela, disso para isso, de uma complexidade para outra. Tipo assim, um algoritmo que roda em tempo 3n e um algoritmo que roda em tempo n ao cubo. Se você for crescendo esse n, se você passar uma entrada muito grande, não tem otimização de hardware no mundo que faça esse algoritmo ser melhor do que esse, para um n grande. Certo? Não tem... assim, eu estou falando rodando numa mesma máquina, né? Mas fazendo otimizações para o compilador, por exemplo. O compilador faz otimizações. Eu pego um algoritmo que ele é construído de forma n ao cubo e faço um monte de otimização. Deixo o compilador fazer tudo que é otimização. Ele não vai ficar melhor do que um 3n quase nunca. Pode ser que tenha algum caso que eu tenha que pagar a língua, mas assim, essa diferença aqui é grande. É muito grande. Seria muito difícil fazer isso e rodar mais rápido que isso. Por conta de diferença de otimização do compilador, diferença de pipeline do processador, de cache. Se o n for bem grande, esse valor aqui, n ao cubo, vai ficar muito maior proporcionalmente comparado com 3n. Então eu quero fazer comparação que seja de grande, assim, tenha uma grande generalização, que permita generalizar bastante, sejam mais gerais. Não sejam focados em diferenças de pequena proporção, mas que foquem em diferenças de grande proporção para n grande. Aí a gente usa para isso a análise assintótica. Na análise assintótica, a gente olha a função para valores que são variados. Aqui no eixo x vai ser o nosso n, certo? No eixo y é o tempo que ele leva para executar. Então a gente vai analisar funções para ver assim, quanto é que cresce o tempo de execução, quando cresce a entrada. Eu vou comparar as duas funções para ver qual cresce mais, grosseiramente. Esse exemplo aqui seriam duas funções meio iguais, que elas crescem meio juntas, assim, meio em paralelo. A diferença não é importante não entre as duas, então elas seriam meio iguais para a nossa análise. A análise assintótica serve para esse tipo de comparação. Agora, funções bem diferentes a gente vê aqui, ó. Na verdade, aqui tem uma retazinha que fica bem perto do x. Aí tem o n log de n, tem n ao quadrado, 2 elevado a n, n fatorial. Aqui a gente vê níveis muito distintos de crescimento. Essa aqui cresce absurdamente rápido comparada com essa. E essa aqui já cresce mais rápido do que essa. Então aqui as categorias são bem diferentes mesmo, certo? Então a gente vai fazer uma análise assintótica. Aquele quinto princípio que eu dei lá se subdivide nesses aqui da análise assintótica todos. Eu vou analisar tempo de execução de dois algoritmos distintos para poder assim ver se eles são grosseiramente da mesma categoria. Para ver quão rápido, para ver quão complexo em termos de tempo ele é, né? Eu vou pegar, calcular aquela função que eu expliquei antes e vou tentar... vamos falar em dois algoritmos distintos. Eu vou calcular aquela função para cada um dos algoritmos e vou comparar as duas, vendo quão rápido elas crescem comparativamente entre si. Quando o n tende a infinito, como fica a proporção entre elas? Essa questão da proporção em especial, tá? Não é se o valor é alto ou baixo de maneira absoluta, mas é de maneira relativa, comparativa. Então a gente pode usar limite. Coloca as duas complexidades de tempo dos dois algoritmos. Calcula o limite quando o n tende a infinito. Aí vocês já pagaram cálculo 1, estão feras aí em limite. Lembram disso muito melhor que eu, provavelmente. E saberiam calcular o limite de algumas daquelas funções que eu mostrei, né? Pegando duas delas e colocando uma em cima da outra. Eu acho que saberiam. Né?
Espero que sim. Mas eu não vou cobrar isso nessa disciplina, não. Se esse limite, quando o n tende a infinito, tende a 1, é porque elas são, grosseiramente, funções de mesmo crescimento. Elas crescem parecidas, elas crescem meio que em paralelo, assim. Então, os dois algoritmos têm a mesma complexidade de tempo, grosseiramente. Na análise assintótica, a gente vai considerar que são assintoticamente equivalentes. Aí a gente representa assim, ó, que F é igual a θ de G. Esse é o θ maiúsculo do grego. É uma das letras gregas para representar o T. É o θ. Tem um θ maiúsculo e o θ minúsculo, que é mais achatadinho e que esse cortezinho toca nas bordas. Aqui é o θ maiúsculo. Isso é para dizer que F tem a mesma complexidade, assim, assintoticamente é equivalente a G. Se eu trocar aqui G e F também dá na mesma. G é igual a θ de F. São assintoticamente equivalentes. Tem outra maneira mais usada, que é esse Big O, em inglês, é o Ozão, o O grande. O O grande, na verdade, não quer dizer que elas são equivalentes, quer dizer que F tem como limite acima de F o G. Quer dizer que F é menor ou igual a G, grosseiramente. O θ, como eu falei, quer dizer que são iguais, assintoticamente falando. Aqui quer dizer que o G cresce mais rápido do que o F ou igual. É mais rápido ou igual, certo? Mas é interessante usar o Ozão porque eu estou dizendo assim, ó, o meu F, a complexidade de tempo do meu algoritmo, ela no máximo chega nisso aqui, tá? Aí você diz qual é o G de referência que você está usando. Ela no máximo chega em n ao quadrado. Aí, tá, o seu algoritmo é n ao quadrado ou menos, tá, entendi. Então é interessante usar o Ozão. Tem também o ômega. O ômega é o inverso do Ozão, certo? Se F é Ozão de G, então G é ômega de F. O ômega é como se fosse maior ou igual do que G. Na prática, o que mais se usa é esse. Mas esse aqui também tem importância. Esse aqui não é muito usado porque você pode inverter FG aqui, que vai dar na mesma que usar isso. Aí quase não se usa ômega assim. Um texto de graduação, pelo menos, você não vê ser usado. Aí olha só aqui alguns exemplos de funções para você ver como são os crescimentos delas, tá? Até era esse a figura que eu queria ter colocado lá no começo. Então você tem 10n e 2n, cresce meio parecido, certo? Se você calcular o limite da proporção entre as duas, elas são assintoticamente equivalentes. Agora 5n log de n, apesar de crescer meio parecido com as funções lineares aqui, ela é um pouquinho mais rápida. Aí as duas já estão em categorias distintas. Essa função é Ozão dessa, quer dizer que ela fica menor ou igual que essa, o crescimento. Agora essa aqui cresce mais rápido do que todas as outras. Essa aqui ainda mais, essa aqui ainda mais. Tem uma estratégia para a gente ver melhor e comparar melhor isso, que é usar uma escala logarítmica aqui no Y. A escala logarítmica é assim, eu vou pulando o que seria de 1 em 1 ou de 100 em 100, de maneira bem constante. Eu faço aqui, tem um fator assim, geométrico, sabe? Exponencial, tipo 10, 100, 1000, e assim vai aumentando. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. A gente pode fazer isso no eixo Y. Aí o resultado é que o gráfico das funções achata mais e fica melhor de analisar. Aí eu tenho aqui, não são as mesmas funções, são outras. Poxa, só porque eu prometi eu vou mostrar. Aí elas ficam assim, ó, em escala logarítmica. Aí você vê melhor a diferença que tem, certo? Entre essas n elevado a n, n fatorial, 2 elevado a n. E essas aqui, ó, n log de n. Então isso aqui são complexidades distintas, cada uma delas. Mas aqui tem uma turma que isso aí também é outro assunto que eu vou falar depois. É a terceira parte da aula. Tem uma turma um pouquinho mais sossegada e uma
turma aqui mais radical, que cresce rápido. Eu coloquei em escala logarítmica e mesmo assim ela ainda cresce muito rápido. Ela é muito inclinada para cima. Até na escala logarítmica. Essa turma aqui está num nível de crescimento absurdamente alto, certo? Depois eu falo, é a terceira parte da aula. Mas vamos ver como é que a análise assintótica pode ser feita de maneira bem simples, com regrinhas simples. Você tem uma complexidade de tempo. Vamos pensar agora em uma função só. Aquela que eu calculei lá do meu algoritmo. N ao quadrado mais 5n mais 4, né? Acho que foi isso. Como é que a gente faz uma análise assintótica dela? Tem uns princípios bem simples. Primeiro, se tem somas... Aí eu peguei aqui outros exemplos, não é daquele algoritmo não. Mas se tem somas, eu ignoro os termos que por si só, analisando individualmente, seriam funções de crescimento mais baixo. Tipo assim, 7n ou 5n ao cubo, qual cresce mais rápido? É claro que é alguma coisa que seja n ao cubo. Se você olhar aqui no gráfico, um n ao quadrado já cresce bem mais rápido do que um negócio vezes n, que é um negócio linear. Então, n ao cubo, mais rápido ainda. Aí a gente fica só com o maior desses termos, que seria 5n ao cubo. Ignora o 7n, ignora o 10. Estou falando que se tiver uma soma, você separa em termos, são os termos da soma, e você descarta os menores, deixa só o maior. Aqui o maior seria o 2 elevado a n. 2 elevado a n, esse tipo de situação de função, é função exponencial. Lá no gráfico, ela cresce super inclinado, assim, é daquelas mais, certo? Violentas que tem, digamos assim. Então, esse é o termo maior ali, 2 elevado a n. Fica só ele, descarta o resto, descarta isso, descarta isso. Mas ainda dá para simplificar um pouquinho mais, uma regrinha simples, que se tiver multiplicação, descarta os fatores constantes. Então, 5n ao cubo mais 7n mais 10, eu já descartei os termos de menor crescimento. Agora aqui só tem multiplicação, eu descarto o fator constante e fico com n ao cubo. O que eu estou dizendo é que essa função aqui, ela é assintoticamente equivalente a essa, que é assintoticamente equivalente a essa. Então, vamos fazer o seguinte. Toda função desse jeito, eu vou considerar ela pela sua assintótica mais simples que eu posso criar, que é n ao cubo. Então, a função dessa, eu vou dizer que ela é da classe, digamos assim, de n ao cubo. Então, eu vou sempre comparar a função de um algoritmo, a complexidade de tempo dele, o tempo de execução dele, que é uma função, né? Eu vou sempre comparar ele com outra função de referência G que seja a mais simples possível aplicando essas regras. Então, esse algoritmo aqui hipotético, se isso for a complexidade de um certo algoritmo, eu vou dizer que ele é de um tempo n ao cubo. E aí eu vou usar o Ozão de n ao cubo ou θ nesse caso, porque ele é realmente equivalente. Mas eu vou usar só Ozão nessa disciplina. Isso quer dizer que ele é menor ou igual, tá? Em execução a um n ao cubo. Ele é assintoticamente equivalente a n ao cubo ou até mais simples. É essa a ideia. Então a gente vai sempre representar a complexidade de tempo por uma notação assim. Ozão de uma função bem simples aqui, a mais simplificada possível. Certo? Seria correto dizer que esse algoritmo aqui... ele estava oculto, né? Estava com uma animação. Acho que eu vou remover essa animação. Depois eu vejo isso. Seria correto dizer que esse algoritmo que tem esse tempo de execução, esse é o tempo de execução mesmo, o número de passos que ele faz é precisamente esse. Seria correto eu dizer que ele tem complexidade 5n ao cubo? Seria. Seria correto dizer que ele tem complexidade 5n ao cubo mais 7n? Seria. Ou 5n ao cubo mais 7n mais 10? Seria. É precisamente o número de passos que ele faz? Seria. Mas para que isso tudo? Eu posso simplificar, tirar os termos de menor crescimento, tirar as constantes multiplicativas.
eu vou dizer que esse algoritmo que roda com esse número de passos, ele tem complexidade de tempo n ao cubo. Ele é assintoticamente equivalente ou até mais rápido que n ao cubo. Nesse caso é equivalente mesmo, mas essa notação OR indica menor ou igual. Então, gente, as funções de complexidade de tempo, né, vão ser comparadas por coisas assim, ó. E a gente vai ter algoritmos nessas categorias todas. Algoritmo que roda em tempo Ozão de N, é um algoritmo linear. Algoritmo que roda em tempo Ozão de log de N. Poxa, algoritmo super rápido, logarítmico, bom demais, é parecido com constante de tão bom. N log de N é um pouquinho mais lento do que o N, mas é beleza também. N ao quadrado, aqui já dá uma inclinação mais forte, quer dizer, entrada grande, tempo alto. 2 elevado a N, também inclinação super forte, entrada grande, tempo altíssimo. Tá? Mas a gente vai comparar sempre com essas formazinhas assim, a mais simples possível da função. Então esse algoritmo aqui que eu tinha analisado antes, ele tem complexidade de tempo n ao quadrado. Na análise assintótica eu posso usar Ozão de n ao quadrado. Nesse caso, θ de n ao quadrado também. Porque ele era 5n ao quadrado. Não, ele era n ao quadrado mais 5n mais 4. O termo de maior crescimento é n ao quadrado. Pronto, não tem nem constante para tirar. Só n ao quadrado. Certo? Então, a complexidade de tempo fica mais simplesinha de analisar, de comparar, assim. Eu tenho dois algoritmos que são n ao quadrado, então eles são grosseiramente da mesma qualidade. São igualmente, tem igual complexidade de tempo. Certo? São equivalentes. O problema da ordenação tem um monte de algoritmo que é n ao quadrado. Bubble sort, insertion sort. Tem vários semelhantes que são n ao quadrado. Até o quicksort, no pior caso, também é n ao quadrado. Aí veja, um problema de decisão pode ter vários algoritmos, cada um com uma complexidade diferente. Eu dei o exemplo do problema da ordenação, mas o problema da ordenação não é um problema de decisão, não. Mas ainda assim, serve como exemplo, certo? Porque o que acontece com o problema da ordenação pode acontecer com outros problemas de decisão, que é o quê? O mesmo problema vai ser resolvido com vários algoritmos, cada algoritmo tem sua complexidade. Um é n ao quadrado, outro é n ao cubo, outro é n log de n, outro é 2 elevado a n, sei lá. Para o mesmo problema, vários algoritmos, cada algoritmo com sua complexidade. Certo? Porque a gente analisa a complexidade do algoritmo. E pode ser que eu ache algoritmos que são mais lentos e algoritmos que são mais rápidos para um mesmo problema. Pode acontecer. Certo? Nessa aula vamos focar mesmo no algoritmo. Estou pensando em um algoritmo, aí tem uma complexidade de tempo dele e ponto. Na próxima aula eu vou conectar isso aqui com a questão de como classificar os problemas, considerando que ele pode ter vários algoritmos. Para finalizar essa aula, como último conceito, para a gente levar assim, para entender melhor as aulas futuras, para entender melhor a teoria da complexidade, entender o que é rápido e lento. Não é chamado desse jeito, certo? Mas você vai ver que a ideia é essa. O que é rápido e lento para a teoria da complexidade? O que é que vamos considerar como algo rápido e algo como lento, relativamente? A gente tem essas várias funções aqui, certo? Se eu fizer análise assintótica, isso aqui é Ozão de N, isso aqui é Ozão de N também. Aí estão a mesma categoria, não tem diferença. Mas eu tenho aqui alguma coisa N ao quadrado, tem alguma coisa aqui N log de N, tem 2 elevado a N, crescimento muito rápido, com entrada de tamanho 10, ó, isso já vai lá para 1024. N fatorial,
absurdamente rápido também. Então, a gente tem um leque aqui que vai variando meio que progressivo. Diferentes funções com diferentes crescimentos. Mas a gente consegue fazer uma separação aqui entre elas, de maneira que a gente vê umas que são absurdamente rápidas e outras que são mais suaves, mais comportadas. Para isso, eu vou fazer aquilo que eu falei antes. Eu vou colocar em escala logarítmica para vocês terem uma ideia melhor, certo? Numa escala logarítmica, isso aqui eu peguei da internet, aí não tem as mesmas funções da figura anterior não, certo? Depois eu vou gerar essas figuras. Mas tem algumas parecidas. Mas numa escala logarítmica, você vê que alguma coisa que seja log de n é tranquilo demais, ele cresce suave. Escala logarítmica, certo? Aqui vai progredindo de maneira exponencial. Digamos assim, 1 centímetro aqui faz, na verdade, dobrar o valor. Certo? Então, log de n, nessa perspectiva, cresce tranquilo. N também, bem parecido até. N log de n, tranquilo. N ao quadrado, tranquilo. Agora, quando a gente começa a pegar elevado a n, também fatorial, a gente vê que são curvas mais difíceis de dobrar, digamos assim. Essas aqui se dobram na escala logarítmica. Mas o que é exponencial não se dobra. Ele ainda é uma curvazinha bem firme. N fatorial, ela se dobra para cima. N elevado a n também. Então, a separação que a gente vai fazer é entre as coisas que são mais polinomiais, possivelmente envolvendo log de n também, e o resto. O que for polinomial, n ao quadrado, n ao cubo, n à quinta, n é elevado a qualquer valor constante, é ok, é rápido para a gente. Mas se for exponencial, é lento. Vamos só relembrar o que é polinômio. Polinômio é uma expressão que envolve variável e constante, certo? Então pode ter adição, multiplicação, subtração. As variáveis podem ser elevadas a inteiros constantes, não tem nada elevado a variável, não. Não é polinômio. Polinômio de uma variável aqui, eu coloquei alguns, ó, 5n menos 3, 3n ao quadrado menos 4n mais 7. Olha, tem variáveis, tem constantes, multiplicando, somando, subtraindo. Tem elevado, mas só elevado a constantes. Só elevado a constantes. Aí a gente tem um polinômio. Aqui, no caso, 4 polinômios. Se a gente for fazer aquela análise assintótica e simplificar o máximo possível, né, a gente vai ter coisas assim. Osão de n, O de n ao quadrado, O de n à quinta, O de n à sétima. Para aqueles 4 polinômios que eu mostrei, cada um deles tem a complexidade que eu mostro no slide seguinte. N ao quadrado, n à quinta, n à sétima. N ao quadrado, n à quinta, n à sétima. Tudo isso aqui é considerado polinomial. Então, a gente vai ter algoritmos que rodam numa complexidade de tempo n. A gente diz que é um algoritmo linear. O outro roda n ao quadrado. O número de passos que ele faz é algo assim. Era algum polinômio assim que a gente simplifica e classifica desse jeito. Vai ter algoritmo que faz número de passos n à quinta e etc. Todos esses a gente vai dizer que são algoritmos polinomiais. Polinomiais. Está elevado, mas é elevado a alguma constante. Ou então, o melhor caso é quando é assim, linear. Isso aqui é ótimo, um algoritmo muito bom, muito rápido, muito tranquilo. Qualquer entrada grande quanto for, ele roda num tempo bom. E o que é ruim? Exponencial. Eu coloquei aí com uma cor bem chamativa. Aí, exponencial envolve uma base constante elevada a uma variável. Tem também algo... Você pode usar também a própria base como sendo n, n elevado a n, por exemplo. Eu acho que isso é chamado de superexponencial, se eu não me engano. Mas o ponto é o seguinte, essa turma aqui cresce num ritmo diferente do polinomial lá que eu mostrei. É outro nível. Cresce muito rápido. A ideia é que se você passar uma entrada de tamanho 2, 3, 4, 5,
O seu algoritmo vai ficando cada vez mais lento. Quando você passar uma entrada de tamanho 10, 20, 30, seu algoritmo vai levar um século e você não vai ver essa resposta. Certo? Porque o número de passos que ele vai fazer para uma entrada de tamanho 10, 20, 30 é absurdo, absurdo. Algoritmos exponenciais são o terror da computação. Terror, certo? Então, de maneira geral, na teoria da complexidade, a gente considera que algum algoritmo tem uma complexidade de tempo boa, ele é rápido, se tiver complexidade polinomial. E ele é lento se for complexidade acima de polinomial. O principal caso é a complexidade exponencial, mas não é simples de definir, mas existe também alguma coisa que não é exponencial e é acima de polinomial, sabe? Tem coisas que são subexponenciais, mas estão acima do polinomial. Na prática, o mais comum é polinomial ou exponencial. Você cai em um desses dois aqui mais facilmente. E rápido para a gente é polinomial. Lento, exponencial ou qualquer coisa acima de polinomial, na verdade. Certo? Que vale a pena voltar nessa figura aqui, tá? Eu destaquei aqui as coisas que são polinomiais, exceto pelo fato de ter um log de n ali no meio, mas esse log de n cresce mais lento do que n. O log de n cresce mais lento do que n, então não torna isso complicado, complexo, não. Isso aqui é dentro da turma polinomial, tá? Sempre se tiver um log de n. E os outros aqui, esses três exemplos são acima de polinomiais, eles são exponenciais. Fatorial, ele tem também uma característica meio que exponencial. E isso aqui é super exponencial, se eu não me engano é assim que é chamado. Porque é n e n, tá? N elevado a n. Um crescimento absurdo. Imagina, uma entrada de tamanho 10, isso aqui vai levar um tempo 10 elevado a 10. É 10 seguido de 10 zeros. Certo? Então fica 10, quanto dá isso? Dá algo na casa dos bilhões aí. 10 bilhões, eu acho. 10 bilhões de passos. Para uma entrada de tamanho 10, imagina. É muito lento. Então a gente vai precisar lembrar disso na próxima aula, certo? Rápido é polinomial, lento é qualquer coisa acima. Isso a gente vai usar na classificação dos algoritmos, na classificação dos problemas. Isso vai ter importância na conversão entre modelos de algoritmos, na conversão entre problemas, certo? Essa distinção. Se eu conseguir fazer de maneira polinomial, tá ok, fiz rápido, isso é bom. Agora, se eu não conseguir de maneira polinomial, não é bom. Pronto, com essa parte 3 eu encerro o que eu considero ferramentas básicas. Essa aula toda foi de ferramentas básicas, conceitos básicos. Ferramentas conceituais, tá? Que serve para classificar um algoritmo quanto ao tempo de execução e entender o que é rápido e lento na teoria da complexidade. Nas próximas aulas eu vou focar nos problemas, e aí eu vou começar a classificar problemas. Quando é que um problema é da classe P, quando é que ele é da classe NP, certo? E é um assunto cheio de sutilezas, tá? Então tem que prestar atenção, tem que acompanhar direitinho.